Vamos aplaudir a Jesus para a gente começar? Fortes, firmes. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre um tema muito especial que se chama Se Tornando Algo Real. Abram as suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Eu trouxe essa versão hoje, que é a versão A Mensagem, está um pouco diferente, mas dá para entender aí. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real. Ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus, Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. A tradução da Bíblia Mensagem, bem diferente talvez do que está marcado aí, mas que nos traz também uma luz. E como o tema de hoje é se tornando algo real, eu quero falar hoje para vocês sobre algumas questões de fábulas. Nós, a partir dos anos, principalmente porque nós vivemos aqui no Brasil, e a gente cresceu desde, veio crescendo, na época das escolas, a gente ouviu falar muito sobre algumas questões como é que era, sucupira, isso, Aquele índio, acho que era isso, sucupira, mais uma porção de lenda, mula sem cabeça, e assim por diante. Fábulas antigas, muito antigas. Mas o impressionante é que essas fábulas, elas ficaram impregnadas em nós. E até hoje, em meio de conversa, a gente fala, olha, pode ser a mula sem cabeça, pode ser isso, pode ser aquilo. Fatos de crianças que a gente vem trazendo dentro da gente, mas que não vai fazer diferença se você é cristão ou não, ter lido isso quando infância, lido na primeira série, na quarta série, terceira série, lá do primeiro aninho, não faz diferença. A questão é que nós entendemos que existem fábulas. Agora, muitas fábulas ou lendas, elas aconteceram ou existem hoje porque algo real aconteceu lá no passado e aquilo veio sendo contado por pessoas mais idosas e algo real então passou a ser uma lenda, como o caso talvez aí dos pescadores, que contam várias coisas que a gente acha que é, a história do pescador, que eles sempre inventam mais do que é. Mas muitas coisas que os pescadores viram antigamente, porque eles não tinham conhecimento, talvez até fossem verdade, e hoje acabaram ficando lendas. Agora, o interessante é que em 1 Timóteo 4,7, Paulo fala: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas, exercita-te na piedade. Tem tradução que fala: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas caducas. Tem uma tradução que fala aí, a minha Bíblia fala isso. Em 2 Timóteo 4,4, Paulo diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O impressionante dessas passagens é que Paulo estava sabendo, porque naquela época Paulo andava muito pela Grécia, e havia muitas lendas, muitas fábulas sobre Zeus, Perseus, a Diana, que não é a nossa Diana lá atrás, então havia muitas fábulas e lendas. Então Paulo, ele estava dizendo, olha, cuidado aí com esse negócio. Agora, trazendo para o dia de hoje, para o nosso dia a dia, o inimigo conseguiu implantar dentro da nossa mente muitas fábulas. O inimigo conseguiu implantar dentro do nosso coração, mesmo tendo a mente de Cristo como temos, não é só ter a mente dele, tem que usar a mente dele também. Só ter não vai adiantar de nada, Não adianta você ter um carrão na garagem, mas não ter combustível para andar, ou não saber dirigir. Então o inimigo vem colocando na nossa mente algumas fábulas ou lendas.
Alguma lenda que ele tem colocado na nossa mente, no nosso coração, através dos dados inflamados, é que nós somos um fracasso total. Primeiro mito, e mentira, é claro, que o inimigo tem colocado, que nós não somos nada e somos um fracasso. O outro mito que ele tem colocado na nossa mente e no nosso coração, através das suas sementes, é simplesmente o fato que nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Outro ponto que ele vem colocando é que se você não for dessa igreja ou daquela, então você não é salvo. Outro ponto ele está dizendo, não leiam a Bíblia, vocês vão ficar loucos se ler a Bíblia. E assim por diante. Mitos e lendas antigas, olha, se ler a Bíblia todo dia vai ficar louco. O inimigo tem colocado isso na nossa mente, na mente dos ímpios e também na mente dos servos de Deus. E a bem verdade disso é porque a maioria dos servos de Deus não querem mais ler a Bíblia. Não estão lendo a Bíblia. A maioria dos servos de Deus preferem ler a vida do outro irmão do que ler a Bíblia. É mais fácil ler a vida das pessoas do que ler a Bíblia. É mais fácil ter uma visão obscura do irmão X ou Y, porque falta o amor, talvez, dentro do nosso coração. A história conta sobre um rei, que também é uma lenda, chamada Rei Arthur. Agora, o impressionante é que arqueólogos descobriram, há algum tempo atrás, que o rei Arthur realmente existiu. Ele existiu mais ou menos há 300 anos depois de Cristo. Foi encontrado achados arqueológicos e o nome desse rei Arthur, na verdade, era Lúcius Artorius. Esse era o nome dele. Um soldado que tinha um pai romano e uma mãe que era da Bretanha. Ele realmente existiu e conta algumas questões do rei Arthur. Toda aquela fábula, aquela lenda sobre a espada na pedra, sobre isso ou aquilo, isso aí foi criado pelas pessoas. Talvez por ser um rei, um cavaleiro, um soldado muito valente, e aquilo ficou marcado na história. Agora, um dos pontos da espada do rei Arthur, agora colocando a lenda, que todos conhecem, que o rei Arthur foi pegar a espada da pedra e puxou, e todos tentaram tirar essa espada da pedra, não conseguiram, mas o rei Arthur conseguiu tirar a espada da pedra e saiu para lutar contra o dragão. Agora eu quero chegar ao ponto do nosso tema de hoje. Muitas vezes, irmãos, nós temos que tirar a espada da pedra, que ninguém mais tem conseguido, e enfrentar os nossos dragões. Tirar a espada da pedra e enfrentar a angústia, a depressão, a tristeza, a falta de coragem, a falta de amor. É isso que nós temos que fazer. E a Bíblia diz que a espada é a palavra de Deus. A espada é a Bíblia, é a palavra de Deus que está encravada aqui dentro. Agora, se nós nos tirarmos a palavra de Deus ou a espada que está aqui, ela vai ficar sempre aqui. Existem pessoas que têm espada em casa ou Bíblia em casa que está lá na pedra. Já está na pedra por 20 anos em cima da prateleira. Está na pedra por 20 anos ou 30 anos guardado dentro de uma gaveta. Essa gaveta é a pedra. Essa prateleira é a pedra. Está na hora de nós tirarmos a espada realmente para combater os nossos inimigos. E os nossos inimigos não são as pessoas que estão ao nosso redor, mas é todo tipo de mazela que possa nos impedir de conseguir o melhor ainda aqui nessa terra. Porque as pessoas dizem, Edson, aqui nessa terra é só problema. Aqui nessa terra, Edson, é só desgraça. Aqui nessa terra a gente não consegue nada. Eu falo respeitosamente, mas existem pessoas que vivem ainda no Velho Testamento, antes da morte de Jesus Cristo. Porque até Jesus Cristo nos resgatar e comprar-nos, e se Ele nos comprou de alguém, porque ninguém compra o que já é seu, muito menos Jesus com a sua sabedoria tremenda. Se Jesus nos comprou com o preço de sangue, e nos comprou de quem? Do inimigo. Porque nós fomos vendidos por quem? Por Adão lá atrás. Nós somos entregues a Satanás pela desobediência de Adão. Jesus, quando morreu naquela cruz,
nos comprou dele. A Bíblia diz que a terra foi feita por Deus e diz que tudo o que Deus fez foi bom. Eu digo a vocês que quando aceitei a Jesus há 23 anos atrás, durante alguns meses, logo de início, eu fiquei um homem sem direção na terra. Eu não gostava mais das árvores, eu não gostava mais dos pássaros, eu não gostava mais das montanhas, do mar. Tudo para mim perdeu a graça, perdeu o sentido da vida, porque me foi colocado que amar esse mundo era errado, mas não me explicaram que o mundo era o sistema. E eu comecei a perceber isso depois de muito tempo. Então eu não queria mais trabalhar. Trabalhar para quê? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Para quê? Não tinha mais sentido a vida para mim, porque eu estava com Cristo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Josué 1,9, como eu falei aqui, eu já não te falei para te ter coragem e te animar? Porque aonde você estiver, eu vou estar contigo. Nós temos que entender essas coisas. Você não pode amar o sistema do mundo, mas você amar as árvores, os pássaros, as montanhas, os rios, todas as maravilhas que Deus fez. Isso é maravilhoso. Se você não ama essas coisas, você não ama Deus. Porque Deus também pode ser visto nessas coisas. Aprendam isso. Tirem essa lenda e esse mito da cabeça. E se vocês conhecem alguém assim, converse com essa pessoa. Você não deve amar um sistema do mundo que é podre e corrupto. Mas você amar o que Deus fez é maravilhoso. É testemunhar para as pessoas, quando você vê uma montanha, que Deus é tão maravilhoso e tão gigante que Ele fez aquela montanha. E eu aprendi isso a muitas custas. E custei a sair daquela minha visão equivocada que tinham me colocado. Por ser um crente recém-convertido, tudo que se fala para a gente acaba acreditando e achando que é verdade, porque não vai ler as Escrituras. Vamos ler as Escrituras. 2 Pedro 1,16 diz: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, fala Pedro. Não devemos seguir mais essas fábulas, mas essas mentiras colocadas em nossas mentes, que nós não somos nada, que somos uns perdedores, que devemos viver uma vida à mercê de qualquer coisa. Não, nós somos mais que vencedores por aquele que nos salvou, a saber, Jesus Cristo. Eu creio que sou mais que vencedor, eu creio, não pelas minhas forças, mas porque Jesus, com o seu imensurável amor e poder, morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, para me dar vida, e vida em abundância. Ah, Edson, a vida abundante é só no céu. Você está enganado, meu irmão. A vida no céu não é abundante, ela é eterna. A vida no céu é eterna. E nós não podemos comparar a nossa vida aqui na terra. Por mais bens que você esteja, por mais feliz que você seja aqui na terra, com Cristo e com os seus bens, e com a sua saúde, e com a sua prosperidade, e com a sua família, e com os seus filhos, isso tudo não se pode comparar com a alegria e a satisfação em viver em glória com Jesus Cristo. Nada disso. Então, infelizmente, falo respeitosamente, mas alguns irmãos, não falo, falo de forma generalizada, mas alguns irmãos estão vivendo equivocadamente, fazendo voto de pobreza, vivendo uma mazela da vida, uma escassez tremenda, simplesmente porque foram colocados na cabeça deles que assim tem que viver. É errado isso. Apóstolo Paulo diz para a gente trabalhar para não ficar dependendo dos outros, para a gente trabalhar para ter uma vida digna, para não ficar de servir de escândalo para os outros quando olham para a gente. Paulo fala isso. E Paulo trabalhava. Paulo fazia tenda, Paulo fazia rede. Paulo fazia a sua parte, porque ele não queria servir de escândalos para os outros. Edson, mas eu trabalho, beleza, se você tem condições de sustentar na igreja, que tem como você sustentar, e ter uma vida digna com o salário que você recebe da igreja, excelente, faça isso. Mas se você achar que deve trabalhar para ter o sustento, para deixar sua família mais confortável, faça isso.
Lucas 11, 21, a palavra de Deus diz: quando o homem forte e bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Como é que nós ajuntamos com Jesus? Primeiro lugar, tendo a mente dele. Segundo lugar, falando de Jesus para as pessoas, não importa quem seja. Não deixe para falar da salvação para o seu amigo daqui a um mês, porque ele vai deixar de ser seu amigo. Não deixe de falar de Jesus para o seu patrão, porque você entrou no serviço hoje, você tem medo de ir para a rua. Não deixe de falar do Evangelho, quem sabe, para o seu sogro ou sua sogra. Se eu tivesse feito isso e não tivesse falado do Evangelho para o meu sogro ou para a minha sogra, não estariam aqui hoje. Mas por quê? Porque eu ousei falar sem ter medo, sem temer, sem ficar preocupado se eles iriam gostar e não. O importante é que a filha deles gosta de mim, isso é importante, né? Mas eles me amam também, tenho certeza disso, como eu amo eles também, né? Então, meus irmãos, nós temos que entender essas coisas. Vamos deixar as fábulas de lado, vamos deixar essas mentiras do inimigo de lado, porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. 1 Coríntios 13, 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Existem pessoas vivendo uma vida de conto de fadas uma vida inteira. Existem pessoas vivendo uma ilusão. Eu lembro das histórias de Michael Jackson, que ele construiu até um parque, né, lá na terra dele, que chamava lá o Neverland, né, a terra do nunca. E Michael Jackson tinha esse problema, ele achava que era o Peter Pan. Ele achava que era o Peter Pan, na vida dele, ele era o Peter Pan, só queria andar com criancinha. E vocês viram o problemão que ele arrumou, porque ele era o Peter Pan. Ele vivia na terra do nunca. Para ele, para o Michael Jackson, a vida era um conto de fadas. Ele estava vivendo fora da realidade da vida dele, estava devendo 400 milhões de dólares e achando que era Peter Pan. Não funciona assim. Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Olha, eu raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nós temos que abandonar essa vida de ilusão muitas vezes. Essa vida de achar que o mundo é um conto de fada, é uma fábula, e viver uma vida real. Nós temos que ser racionais, como diz o apóstolo Paulo. O culto racional, servir a Deus racionalmente. Mas servir a Deus racionalmente não é apenas na igreja, é servir a Deus racionalmente no nosso dia a dia. Confortando nossas famílias, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos. Dando o melhor para eles. Sendo um servo digno de Deus, fazendo o melhor, para que os de fora possam enxergar a luz de Jesus que habita dentro de nós, não apenas em palavras, mas em ações. Não apenas em palavras, mas que as pessoas possam olhar para nós, para a nossa vida, para nossas casas, para os nossos cargos, para a nossa igreja e dizer: eles têm Deus no coração. Deus está com eles. É fácil de ver, olha a casa deles, é limpa e organizada. Aí você vai ver a casa de um ímpio, muitas vezes é uma casa pequena, mas limpa e organizada. Você vai ver a casa de um crente, muitas vezes é grande, mas é toda suja, é toda arrebentada. Mas Edson, isso são coisas do mundo, dá para mim que eu quero, eu sei o que eu vou fazer. Vamos acordar, povo de Deus. Nós temos o melhor aqui dessa terra, mas não esqueçam que o melhor ainda é lá no céu. Não tem como a gente comparar o céu com a terra. Então não fiquem pensando que aqui é o melhor. Não é o melhor. O melhor é no céu, mas Deus te dá condições de viver uma vida boa também aqui na terra, até o resgate dele. Ah, Edson, mas eu sou muito perseguido. A minha família me persegue, meus amigos me perseguem. Eu não tenho dado muito certo na vida. Eu estou parando de acreditar em Deus porque fulano lá não acredita em Deus e vai bem. Ele já recebeu o salário dele indo bem. Mas nós somos forjados dia a dia por Deus.
Muitas vezes, quando as coisas não vão bem, Deus está nos forjando, está nos elevando a um novo nível do nosso destino, nos forjando, nos colocando na lona, para que a gente passe a orar mais, para que a gente passe a ler mais a palavra de Deus, muitas vezes para que a gente tenha um sacrifício de louvor, estar numa situação ruim e ajudar uma pessoa que está numa situação, às vezes, melhor do que a nossa. Você já fez isso? Ajudar alguém quando você está numa situação terrível, e você ajudar outra pessoa que tem a mesma situação que a sua terrível, mas você tirar a energia que tem dentro de você e ajudar essa outra pessoa? É isso que Deus quer. Eu acabei falando semana para o irmão Marciano, eu disse, essa crise que tem instalado pelo Brasil não é para os ímpios, essa crise é para nós, servos de Deus. O servo de Deus tem orado muito pouco, o servo de Deus tem lido muito pouco a Bíblia, então a lenha vem. E aí o camarada começa a ler a Bíblia, ele vem mais para a igreja, as igrejas estão se enchendo, irmãos. As igrejas com essa crise estão enchendo. Por quê? Porque a crise está afetando a casa, a crise está afetando o relacionamento com o casal, porque falta dinheiro para isso, para aquilo, porque não sabe administrar a sua própria vida, porque não lê a Bíblia. Então a crise aparece. E eu provo por A mais B que essa crise é para nós os cristãos, porque o próprio Deus disse, lá em Oséias, ele disse, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ele não disse que os ímpios foram destruídos porque faltou conhecimento para eles. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A escolha, a determinação dessas coisas que estão acontecendo foram nossas, dos cristãos. E agora a gente está passando por um período. Agora, a diferença é, quem se motiva com esses problemas que têm acontecido? Eu me motivo. O meu sogro se motiva. Nós rimos de situações que temos passado. O irmão Marciano trabalha comigo quase a semana toda, ele sabe disso. A gente se motiva, a gente ri e a gente tem aprendido muito, aprendido demais. Eu me motivo com isso, porque eu estou aprendendo. Então, irmãos, nós temos que começar a entender essas coisas, sair dessa vida de fábulas, que nós não somos nada, que nós somos a escória do mundo, e começar a perceber que nós somos tudo e muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Porque Jesus, com seu imensurável amor, Deus enviou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós. E para que nós tivéssemos a mente de Jesus. Isso é uma coisa tão profunda, tão profunda, tão profunda, que às vezes eu paro e começo a me perguntar, o que é isso, ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo, não ficar reclamando toda hora que está ruim. Ter a mente de Cristo, não ficar falando em doença o tempo todo. Ter a mente de Cristo é não compartilhar com as coisas ruins do mundo, tendo a cara enfiada em programas de telejornais, que só falam em desgraça e problema. Aí o camarada quer ser abençoado, quer viver uma vida santa, motivada e forte, mas às 6 horas da tarde ele está pontualmente ligado nos telejornais, noticiários, os piores que podem existir. Não vai ter uma vida abençoada, meu amigo. Pode vir para a igreja todo dia, pode ler a Bíblia, o grupo de oração pode orar aqui a vida toda. Se o cara sai daqui, chega em casa e vai ligar a televisão e telejornal, esquece. Eu trabalho com mídia há muitos anos, o meu irmão também, e nós entendemos o que é isso. Só quem vive disso sabe o que é a manipulação tremenda das grandes corporações de mídia do mundo. Eles sabem que o lixo dá muito dinheiro, eles sabem disso. Então eles entulham o lixo na tela da televisão, eles entulham o lixo pelo rádio e a gente fica lá absorvendo aquilo. E o lixo, meu amigo, ele tem que sair. Uma lixeira cheia, ela vai esbordar. E ela vai sair como o lixo? Vai sair em forma de tristeza, melancolia, depressão. Os hospitais estão cheios. Eu tenho, meu cunhado trabalha numa grande empresa de saúde, e existem lá então os psicólogos, né? Eles não dão conta de contratar psicólogo. Conversa com ele, meu pastor não me entende, então vai conversar com o outro.
Agora, para a gente estar quase concluindo, pior que viver na terra do nunca é viver num mundo de pessimismo. Em João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que as pessoas não entendem essa passagem? Muitas pessoas não entendem. Cristãos velhos, cristãos de 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, não entendem, porque ainda estão dando ouvidos para a crise, ainda estão dando ouvidos para o governo, porque é assim é assado, e lembrando, nós temos que respeitar o governo, porque se ele está lá, Deus é que permitiu, mesmo a gente não concordando com as ações. E as pessoas não entendem essa passagem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como eu já falei, as grandes corporações de mídia, eles descobriram que o lixo dá muito dinheiro e eles sabem como manipular o povo certinho. Alguns anos atrás, a maioria dos brasileiros virou indiano, por causa de uma novela das 8 horas da noite, que falava sobre a Índia. Depois de mais alguns anos, os brasileiros viraram marroquinos. Então você vê as mulheres usando roupas diferentes, né? Porque eles colocam isso, eles determinam o que a gente tem que fazer, como tem que ser ou não. Até anos atrás o café fazia mal, agora faz bem. O ovo dava colesterol e te matava, agora você tem que comer ovo todo dia. Eu estou sempre ligado nessas coisas. Agora estão falando que tomar chá quente dá câncer. Tomar chá quente, meus irmãos, dá câncer. Estão falando agora, sabe por quê? Porque está ruim de vender café. O pessoal não está mais tomando café, então, pessoal. E café é o quê? Não é um chá? Ou café é outra bebida? É um chá, é feito de grãos e é quente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não dei ouvido a todas essas coisas. Agora, o que é a verdade? Por que a maioria dos servos de Deus leem isso, falam sobre essa passagem, mas não entendem essa passagem? E vivem como se ainda vivessem no velho homem, como se ainda vivessem no velho mundo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a verdade. Por isso ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo: se vocês me conhecerem, eu vou libertar vocês. Por que muita gente não é liberta ainda? Porque não conhece Jesus. Jesus disse: vocês falam da boca para fora, mas o coração de vocês é vazio. Eu não estou dentro do coração de vocês. Por isso ele disse: se vocês me conhecerem, eu vou libertar vocês. Libertem as suas mentes, libertem o seu coração. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Boa e perfeita vontade de Deus. Boa e perfeita vontade de Deus. Vamos nos libertar. Melhor que libertar a mente é libertar o coração. Pior que a morte física é ver morrer a esperança dentro do coração. Quando a esperança morre no coração do homem, os sonhos param. O homem não tem mais sonhos, o homem não consegue enxergar mais nada em sua frente, a não ser a decepção, a desilusão, e tudo que é falado para ele, ele passa a acreditar. É dito que ele não vai conseguir atingir sua meta, e ele acaba acreditando. É dito que a igreja está à falência, e ele acredita. É dito todo tipo de coisas ruins a seu respeito, e ele passa a acreditar, porque a esperança morreu dentro dele. Pior que a morte física é morrer a esperança dentro do coração de um ser humano. Pior que morrer a esperança dentro do coração de um ser humano é morrer a esperança dentro do coração de um servo de Deus. Porque quando a esperança morre dentro do coração do servo de Deus, é como se ele estivesse dizendo: Deus, eu não confio em ti. Quando a esperança seca dentro do coração de um servo de Deus, ele está assinando a carta de desistência da sua vida. E não vai demorar muito tempo
até que o velho homem, que está lá embaixo, sufocado pelo novo homem, comece a ressurgir devagarinho na vida dele. Os palavrões que ele falava quando era ímpio começam a aparecer sutilmente na vida dele. As piadas maldosas e pornográficas que estão sufocadas pelo novo homem começam a surgir sorrateiramente na vida desse homem, porque ele perdeu a esperança, porque ele parou de acreditar em Deus, e a vida começa a se transformar em algo ruim. E Jesus disse que o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro estado dele. Creiam em Deus, tenham fé nele, que ele vai fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Em Romanos 13:12, a palavra de Deus diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixamos de lado as obras das trevas e nos vistamos da armadura da luz.